De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e tratar de algumas informações importantes do noticiário do Tricolor, alguns assuntos que viraram aí uma repercussão muito grande, tiveram uma repercussão muito grande entre os torcedores e que eu fui apurar, e que eu fui trazer alguns detalhes, fui buscar mais informações para trazer aqui nesse conteúdo e deixar você bem informado sobre dois nomes importantes, com dois clubes importantes que estão aí no noticiário do Grêmio. A possibilidade, a busca do Grêmio, o contato pelo Rodrigo Garro, do Corinthians, e a conversa do Atlético Mineiro com o Grêmio sobre o Bright White. E eu vou trazer tudo isso a partir de agora. Eu só peço que você dê moral aqui pro canal, Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, nós já estamos em quase 20 mil inscritos, muito obrigado a quem chegou agora, se inscreveu, para quem está se inscrevendo por causa desse vídeo e quem se inscreveu antes lá nos primórdios do canal, e seguiu por aqui. E eu peço que você também ative o sininho das notificações, porque sempre que tem vídeo, e tem vídeo todo dia, você vai receber o aviso assim que o vídeo entrar no ar com as informações fresquinhas de Grêmio Internacional. Vamos começar falando sobre a história do Bright White, porque esse foi um tema que ganhou muita repercussão na tarde de hoje, a partir de uma informação que surgiu em Belo Horizonte, no canal do Tanaka, que é um setorista de Atlético Mineiro, que traz informações do Galo, que é bem informado sobre o Atlético de Minas Gerais. Eu, a partir da informação dele, e a informação que ele trouxe à tarde era de que Grêmio e Atlético estavam conversando sobre a possibilidade de uma transferência do Bright White para Belo Horizonte e que o assunto ainda não estava próximo de um desfecho, mas era uma conversa em estágio inicial. Primeiro eu preciso trazer aqui o que eu ouvi do Grêmio em relação a isso. Eu conversei com pelo menos duas pessoas da direção gremista, duas pessoas muito relevantes no ambiente de futebol do Grêmio. Uma delas me disse que não tinha uma conversa com o Atlético Mineiro nesse momento, de que as tratativas não estavam acontecendo e de que essa informação, nesse momento, ela não procedia. A outra pessoa do Grêmio com quem eu conversei, ela me confirmou que houve um contato inicial e tratou este contato inicial da direção do Atlético Mineiro com o Grêmio como uma consulta. Foi esse termo que me foi dito e foi assim que foi tratado por esta segunda fonte da direção do Grêmio com quem eu conversei. Eu ouvi ainda desta segunda fonte o seguinte, que ela achava difícil que o tema avançasse em virtude da lesão do Bright White neste momento, mas eu ouvi também, e aí vou citar aqui uma terceira fonte, que falou sobre a possibilidade de, se viesse uma proposta pelo Bright White, o Grêmio analisaria, mas nesse momento não havia nada de concreto, não havia uma proposta. Então, uma fonte do Grêmio nega a conversa neste momento, de que os clubes estejam conversando. Uma outra fonte não fala que os clubes estão conversando agora, mas diz que houve uma procura do Atlético Mineiro. E uma terceira fonte fala especialmente na linha de, se vier uma proposta, o Grêmio analisa, mas o jogador está lesionado. O Bright White, vou recuperar aqui, importante dizer, ele se recupera de um problema no tendão de Aquiles, uma ruptura do tendão de Aquiles, ele já está mais próximo de voltar, a expectativa é de que ele retorne em abril. Se a gente pegar todo o prazo de recuperação, ele está um pouquinho mais próximo do retorno, mas ainda tem um período importante para ser cumprido pelo jogador que já está trabalhando no CT, já faz as atividades no CT do Grêmio, mas ainda sem poder fazer treinos normais com bola, obviamente. O contrato do Bright White hoje, com 34 anos, vai até 2027, porque o Grêmio renovou esse contrato na temporada de 2025, no ano passado ainda. O Grêmio renovou esse contrato na metade do ano até 27. Ele é um salário bastante significativo hoje na folha do Grêmio, porque quando foi contratado era, com o status de ser o titular do comando de ataque, uma grande contratação. Hoje ele perdeu espaço a partir da chegada do Carlos Vinícius e vou fazer uma leitura rápida aqui, imagino que também seja por isso que uma dessas fontes com quem eu conversei imagina que seja possível, ao menos, analisar uma proposta, se essa proposta fosse feita
pelo Atlético Mineiro. E aí eu fecho esse parênteses aqui, não quero ficar dando opinião no canal, o objetivo é ficar trazendo as informações para vocês e não que eu fique dando pitaco. Bom, vou avançar pelo que eu ouvi no Atlético Mineiro, porque eu fui procurar a direção do Galo também sobre isso. A primeira pessoa com quem eu conversei do Atlético me disse que as conversas não tinham evoluído. E ponto. A segunda pessoa me disse que não houve uma conversa. A segunda pessoa da direção do Galo me disse que não houve uma conversa entre Grêmio e Atlético Mineiro sobre o Bright White. E aí eu fui evoluir. Bom, não houve uma conversa, então assim, em nenhum momento, nunca houve. Eu posso com certeza descartar o nome do Bright White no Atlético Mineiro. Não tem chance de acontecer. E essa pessoa me foi categórica. Não houve a conversa em nenhum momento e mais do que isso, pode descartar qualquer possibilidade de o Bright White jogar no Atlético Mineiro. E essa pessoa também pontuou. O jogador está lesionado, né? Então não tem como avançar no negócio nesse momento. Não teria como fazer a negociação por um jogador que está lesionado e só volta depois do primeiro trimestre, né? No início já do segundo trimestre do ano de 2026. Então, estão colocadas aqui todas essas informações sobre esse caso e aí você tira as suas conclusões. Mas é isso que eu posso dizer de tudo que eu ouvi, são versões conflitantes, mas o meu trabalho aqui é, nesse momento, dizer o que eu ouvi de cada uma dessas fontes. Vamos falar sobre o Rodrigo Garro, que também é um assunto, né, uma informação importante do dia do Grêmio. A informação que surgiu era de que o Grêmio tinha interesse na negociação com o Rodrigo Garro, na contratação desse jogador. Todo mundo sabe que o Grêmio está buscando meia armador no mercado e o Rodrigo Garro talvez seja um dos que são sinônimo, né, de camisa 10, de jogador de armação, de um meia criador dentro do futebol brasileiro hoje. Eu busquei informações especialmente com uma das pessoas que trabalha com o Rodrigo Garro. E o que essa pessoa me disse foi o seguinte: o Grêmio fez uma tentativa, mas a negociação não avançou. E aí eu tentei tirar mais algumas informações, né? Quando é que foi essa tratativa? Como é que tá essa situação? E essa pessoa me disse, olha, eu vou me guardar o direito aqui de não dizer quando é que aconteceu, mas o Garro tá muito feliz no Corinthians. O Garro, ele não tem interesse em sair do Corinthians no momento. E aí eu tentei, né, de novo, tirar mais alguma coisa, e o que eu ouvi por último foi: essa consulta ela não foi feita aos empresários do Garro. A procura foi com o clube. Então, a direção do Grêmio procurou a direção do Corinthians para tentar entender como é que estava a situação do Garro, se haveria a possibilidade de se abrir uma negociação. E não houve, porque o Grêmio não encontrou uma porta aberta ou nem uma fresta para tentar negociar, para tentar avançar sobre isso. Alguns números importantes sobre o Garro, tá? O Garro em 2024 recebeu uma proposta do River Plate e o Corinthians renovou o contrato dele. O contrato dele ia até o fim de 27 e agora vai até 2028. E a partir desta renovação, que foi de um ano ali, ele recebeu uma valorização salarial bastante importante. E o Corinthians não quer negociar o Garro. O Corinthians trata o jogador como inegociável não só para o Grêmio, para o futebol brasileiro. O Corinthians não quer negociar o Rodrigo Garro, que terminou o ano, né, sem ser titular nos jogos da Copa do Brasil, porque ele vinha de um processo de lesão, então o time tinha um Ranieri titular, né, tinha um meio-campo mais forte do que necessariamente um meia de criação, mas ele entrou já na reta final, nos jogos das finais ele já foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior, nos jogos de semifinal contra o Cruzeiro também. Então essa é a situação do Garro, né, que com 28 anos tem 38 jogos e 2 gols marcados. No ano passado, o Grêmio fez um contato pelo Garro junto ao Corinthians, mas não encontrou terreno fértil para poder tentar avançar nessa negociação. O Grêmio continua buscando no mercado um meia de criação. Se chegou até aqui, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações. A qualquer momento eu volto com mais informações de Grêmio, mais informações de Inter, e você, ativando o sininho, vai saber quando o vídeo mais novo já estiver no ar. Valeu!